queridos irmãos, como vocês estão? Mais uma quarta-feira, nós estamos aqui para dar continuidade aos nossos estudos bíblicos, às nossas devocionais. É muito bom ter você aqui conosco, já que nós não podemos estar presencialmente juntos, na igreja. Podemos estar juntos através dessa devocional. Logo em seguida também teremos a nossa sala de oração, onde poderemos nos ver, poderemos conversar, bater um papo e poderemos ter nosso tempo junto de oração e intercessão. Mas agora nós vamos dar continuidade então ao nosso estudo que nós estamos fazendo. O Kevin e a Jéssica já deram início então a esses estudos. E estamos tratando a respeito do livro de John Stott, que se chama A Bíblia Toda, o Ano Todo. Então nós já tivemos diversos estudos, inclusive na semana passada, o Kevin nos falou a respeito ali dos patriarcas, Pudemos estudar desde Abraão até José e também a ida da família de Jacó para o Egito, então dando início ali aquele tempo do povo de Israel então no Egito. E o livro, todas essas histórias, todos esses relatos bíblicos são narrados no livro de Gênesis. E o livro de Gênesis, ele termina ali praticamente com 2 falecimentos. Ali no capítulo 49, então nós vemos a partida de Jacó, a sua despedida, a sua bênção. E no capítulo 50, então nós vemos a partida, o falecimento de José. E ali então se encerra um período. Ali está a família de Jacó, estabelecida na terra de Gozém, ali no Egito, um grupo pequeno. Nós encontramos ali a descrição no final, quando Jacó vai para o Egito, ali se fala em torno de 70 pessoas ali, seus descendentes, provavelmente não estão contando mulheres, talvez crianças. Então temos um grupo ali de 70 ou um pouco mais pessoas indo viver então na terra do Egito. E quando nós começamos agora esse novo período, nós vamos hoje na nossa devocional falar sobre os livros ali do Êxodo até Deuteronômio. São 4 livros. Nós sabemos que esses 5 livros de Gênesis a Deuteronômio são considerados, nós chamamos do Pentateuco, São os primeiros 5 livros. E os judeus chamam esses livros da Torá, que são para eles o principal livro referência para o povo judeu, onde há toda a lei, toda a parte histórica, então, da formação do povo de Israel. E é interessante que entre o final de Gênesis e o primeiro capítulo de Êxodo, nós temos um grande período histórico, Não temos relatos bíblicos, mas ali provavelmente se passou em torno de 400 anos, Então, nós vemos que ali daquele pequeno grupo familiar de 70, 80 pessoas que chegou no Egito, nós já encontramos ali um povo formado, que os estudiosos acreditam que era um grupo de mais de 2 milhões de pessoas. Então aí, tendo esse contexto, nós podemos entender o primeiro capítulo quando nós encontramos um faraó que não conhecia mais a respeito de José, também com um período já tão grande tendo já transcorrido, e nós entendemos também por que esse faraó está com tanto medo desse povo de Israel. Ele diz, eles não são um grupo muito grande, e se eles resolvem se virar contra nós? Então o faraó resolve então colocar esse povo como escravos, trabalhando a serviço do povo do Egito para subjugá-los, para amedrontá-los e para tirar toda a iniciativa deles de uma possível revolta contra o povo de Israel. E nós lemos ali então no primeiro capítulo que esse faraó se torna um governante muito cruel para o povo de Israel. E aí então nós começamos toda a narrativa do povo de Israel, a sua saída e tudo isso.
Então, esse é um período muito comprido, é difícil, né, uma devocional tão curta, nós falarmos a respeito de 4 livros tão ricos da Bíblia. Acontece muita coisa, nós teríamos que ali relatar muitas situações, então eu quero dar apenas algumas pequenas pinceladas em alguns acontecimentos que são muito importantes nesse período. Mas eu quero deixar aqui o meu desafio para você. Eu sei que quando nós falamos nesses livros bíblicos, eu vejo muita gente torcendo o nariz. Estudar Levítico, estudar Números, Deuteronômio, aquele monte de lei, aquele monte de regras e números e contagens. Nossa, mas é muito chato. Eu queria já passar direto, pular, para começar com a parte legal. Mas olha, meus irmãos, eu realmente quero dizer para vocês que é de suma importância nós conhecermos o Pentateuco, esses 5 primeiros livros da Bíblia. Eles estão toda a base histórica do povo de Israel. E não só isso, eles são toda a base histórica para também nós entendermos a vinda de Cristo, o ministério de Cristo e a continuidade da igreja. Então eu quero deixar esse desafio para que no seu estudo pessoal da Bíblia, nós não temos condições de fazer isso agora, mas você pode fazer isso individualmente, faça estudos tópicos. Por exemplo, estude o povo de Israel. Estude as atitudes deles, estudem como eles se formam, como é que eles reagem a todo esse processo. Estudem a vida de Moisés, desde ali o seu nascimento e ali depois sua chamada, o seu ministério como líder desse povo, toda a transformação até da pessoa dele que Deus faz. Faça um estudo dessas leis. Por que Deus instituiu essas leis? O que elas têm a ver conosco hoje? O que elas têm a ver até com a vinda de Cristo? Então são temas muito importantes, não estão à toa na Bíblia, não estão ali, como diz o termo, para encher linguiça, tá bom? Então estudem, ele realmente é um conteúdo de extrema importância para nós compreendermos o todo da Bíblia. Então eu gostaria aqui de fazer então alguns destaques para vocês desse período tão comprido e que eu acho realmente que são bem importantes e são alguns destaques que John Stott faz no seu livro, então, quando ele trata sobre a Bíblia todo o ano todo. O primeiro destaque que eu gostaria de fazer é sobre a situação do povo de Israel. Vejam que, como nós falamos, nós terminamos Gênesis ali com uma pequena família que estava vivendo ali sob os cuidados de José. Quando nós entramos em Êxodo, no capítulo 1, nós encontramos um cenário completamente diferente. Um povo grande, um faraó que não conhecia José, o que ele tinha feito até a formação daquele povo. E ali nós encontramos então aquela situação. Então nós encontramos ali em Êxodo, no capítulo 1, verso 14, relatando como é que estava a situação daquele povo de Israel. Diz assim, Êxodo 1,14, que o povo do Egito tornaram-lhes a vida amarga, impondo-lhes a árdua tarefa de preparar o barro e fazer tijolos, e executar todo tipo de trabalho agrícola. Em tudo os egípcios os sujeitavam à cruel escravidão. Então nós entendemos aqui qual era a situação atual ali em Êxodo capítulo 1 do povo de Israel. Eram não apenas escravos, mas eram escravos debaixo de um jugo muito pesado. Eles eram forçados a trabalhos muito duros, tanto na área de construção, como na parte agrícola também. Então eles não tinham folga não, a vida era dura, penosa. E ali então nós encontramos a situação daquele povo. E nós encontramos também que aquele povo então começa a ficar muito triste, pesaroso, começam a clamar a Deus e pedindo a Deus por libertação. Então eles começam a clamar a Deus para que Deus mude aquela situação. E então nós vemos aí então a continuidade
Deus olhando para a situação daquele povo, olhando para o clamor daquele povo, e então Deus resolve, depois de assim de tanto tempo, intervir para que aquela situação mude. E até cumprindo a promessa que ele havia feito para Abraão, nós vemos ali que quando Deus começa a formar a família, dá a promessa para Abraão, ele diz que se passariam 400 anos até que a família dele, o povo dele, pudesse voltar para aquelas terras que ele estava prometendo, então, para Abraão, como a sua herança e herança da sua família. Então, o que começa a acontecer, então, ali em Êxodo, lá no capítulo já 2 e tudo isso? Começa, então, nós vemos a narrativa, então, sai do povo de Israel e começa ali a entrar na vida de Moisés. Então nós vemos já ali no começo aquele nascimento dele no meio daquela situação turbulenta. Nós vemos ali que o faraó manda então, por medo da rebeldia daquele povo de Israel, manda matar todos os meninos que nascessem. Então pede para as parteiras que assim que nascesse um menino, mata. Não quero mais saber, deixa as meninas, mas nada, porque homens significam guerreiros, né? E poderiam se virar então contra o povo do Egito. Então nós conhecemos ali Deus intervindo, as parteiras ficam com dó, né? Não querem fazer isso, escondem as crianças. E ali então nós vemos a família de Moisés, né? O nascimento dele, a forma como sua mãe o esconde, mas ele começa a crescer. Então ela resolve tomar uma atitude de colocá-lo num cestinho ali junto ao rio, e aí encaminhando essa criança, né? E ali sua irmã Miriam acompanhando até ver o desfecho dessa história. E aí a gente vê já desde o começo a intervenção de Deus na vida de Moisés, permitindo que a filha do faraó o encontrasse, permitindo que ele fosse criado por sua própria família, até que em tempo devido ele voltasse então para o palácio para ser criado então por esta mulher. Então a gente vê que esse começo ali, acontecem muitas coisas, né? Nós vemos ali Deus separando a vida de Moisés, parece que praticamente em 3 períodos. O primeiro período até 40 anos, quando então ele nasce, ele é criado no palácio, até um momento que ele se encontra ali com uma situação complicada, um judeu sendo torturado, sendo maltratado por um egípcio. Ele vai lá, ele mata aquele egípcio, e então aquilo se espalha, obviamente, o faraó se revolta contra Moisés, quer matá-lo, e aí nós vemos a fuga dele para o deserto de Midian. Ali começamos um segundo período de mais 40 anos, quando Moisés então vive como um simples pastor no meio do deserto, cria família, filhos, esposa, fica ali tranquilo na vida dele, até que então acontece o segundo fato importante na vida dele, que é o encontro dele ali com Deus na sarça ardente. Então que Deus ali então faz o seu chamado, que Deus realmente vê a situação e que Deus quer então a intervir nessa situação. Então ali nós vemos então no Êxodo, no capítulo 3, versos 7 a 10, Deus dizendo: disse o Senhor, de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, e também tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores, e sei quanto eles estão sofrendo. Então aí Deus, no encontro da sarça ardente, diz para Moisés: Moisés, vá pois agora, eu o envio ao faraó para tirar do Egito meu povo, os israelitas. Então nós encontramos isso em Êxodo capítulo 3, o verso 7 e o verso 10. Então aí aquele encontro maravilhoso, Deus, né, diretamente com Moisés, chamando-o para ser o líder dessa libertação do seu povo. E é interessante, nós vemos a reação de Moisés. Moisés diz:
não, Senhor, manda outro. Eu não sou capaz. Então nós vemos ali, então, Moisés dando um monte de desculpas para Deus. Primeiro ele diz, olha Deus, quem sou eu? Senhor, tem tanta gente mais capacitada que eu. Olha aqui, Senhor, eu sou só um pastorzinho, andando com minhas ovelhinhas no meio do deserto. Senhor, com certeza deve ter alguém mais capacitado que eu. Deus diz, não, é você. Aí ele diz, então, Senhor, o que eu vou dizer para aquele povo? Né? Deus diz, você vai dizer isso. Senhor, mas e se eles não crerem? Então Deus diz, olha, pega a tua vara, eu vou fazer milagres. E aí ele diz, mas Senhor, eu nunca fui eloquente, Senhor, eu não sei falar em público, sabe, eu não sei falar as coisas para as pessoas. Ah, não, Senhor, não dá certo não. E aí então, nós vemos Deus dizendo para Moisés, Êxodo 4, verso 12, verso 3. Deus diz para ele, agora, pois, vá, eu estarei com você, ensinando-lhe o que dizer. Respondeu-lhe, porém, Moisés, Senhor, peço-te que envies outra pessoa. Olha, eu falo para você que quando a gente olha para Moisés, eu creio que nós temos que nos ver na vida de Moisés. Quantas pessoas Deus também tem chamado para a sua obra. Deus tem chamado para servir mesmo na sua igreja. Quantos de nós dizem a mesma coisa para Deus? Deus, eu não. Olha, Deus, eu não sou capaz não. Olha, Deus, tem tanta gente. Olha aqui, Senhor, tem tantas pessoas na minha igreja, estudados, fizeram teologia, são capacitados, tem curso universitário. Senhor, manda eles, Senhor. Eu não. Ou então, Senhor, mas eu não sei falar em público. Senhor, eu não sei, eu não sou eloquente. Senhor, o que eu vou dizer para as pessoas? Eu creio que Moisés, ele realmente mostra de uma coisa muito clara o coração do ser humano. Quantas pessoas Deus tem chamado, tem dado um trabalho, tem mostrado a necessidade. Mas essa pessoa entra dentro de si e diz, Senhor, eu não sou capaz. Mas vejam que Deus diz para Moisés, Moisés, vá, pois eu estarei com você. Eu vou ensinar para você o que você deve dizer. Não é você, sou eu, Moisés. Não é a tua capacidade, é o meu propósito, é o que eu quero fazer. E eu creio que essa é uma mensagem para você e para mim. Deus quer as pessoas dentro da igreja trabalhando. Pessoas sentadas no banco como assistentes não é o propósito de Deus. Deus quer todos nós como pessoas ativas no seu reino. Até o nosso último dia. Não há aposentadoria no reino de Deus. Então, eu quero deixar esse desafio para você. Olhe para Moisés e olhe para aquilo que você muitas vezes tem feito da mesma forma diante do Senhor. Outro ponto que eu gostaria de destacar, então, agora, é a atuação milagrosa de Deus para libertar o povo. Vejam que, por fim, né, depois de toda essa conversa, Deus manda Arão volta com Moisés, eles vão juntos ali, e nós vemos então ali todo o agir maravilhoso de Deus, com as 10 pragas que ele envia. É interessante que Deus tanto usa situações corriqueiras da natureza, Deus usa Deus usa gafanhoto, Deus usa ali piolhos, Deus usa várias situações para que ele possa agir. Como Deus também faz coisas maravilhosas, como as trevas, o sangue nas águas, e ali, então, por final, a morte de todos os primogênitos. Então, Deus atua, Deus trabalha, mas nós vemos que apesar de todos os milagres de Deus, o faraó não quer reconhecer quem Deus é. O faraó não quer reconhecer o poder de Deus.
E infelizmente também é o que nós vemos no mundo hoje. Quantas coisas Deus faz no nosso meio, quanto Deus sustenta a nossa vida e a vida das pessoas, quanto Deus age e quantas pessoas continuam atribuindo isso ao acaso, a entidades religiosas, ou até a si mesmo, dizendo, tá vendo como eu consegui fazer isso? Nós vemos em Faraó a mesma atitude que muitas pessoas estão fazendo hoje e fizeram na história. Mas então, nós vemos então através aqui daquele momento, quando Deus começa a agir na morte dos primogênitos, nós vemos outro fato muito importante ali nessa história, que é a instituição da Páscoa. Nós vemos então, ali em Êxodo, no capítulo 12, toda a instrução que Moisés dá ao povo de Israel, para que eles então fiquem em casa, porque o anjo da morte iria passar. E no capítulo 12, verso 23, nós encontramos a palavra de Moisés ao povo judeu. Ele diz, quando o Senhor passar pela terra para matar os egípcios, verá o sangue na viga superior e nas laterais da porta, e passará sobre aquela porta, e não permitirá que o destruidor entre na casa de vocês para matá-los. Então a instrução era, olha, vocês devem matar um cordeiro ou um cabrito, e com o sangue deles devem passar ali, aspergir em volta da batente da sua porta, e devem também comer juntos aquela ceia, com os pães sem fermentos, e então juntos se prepararem para a saída ali do Egito. E nós vemos então na Páscoa claramente Deus já instituindo aquilo que ele faria através de Cristo no futuro. Nós vemos a morte de um cordeiro substituindo a morte dos primogênitos. Alguém teria que morrer. Então eles teriam que matar aquele cordeiro para que então os primogênitos não morressem. E nós vemos isso claramente quando Paulo fala em 1 Coríntios, no capítulo 5, verso 7, agora se referindo a Cristo. Vejam, Paulo diz, livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são. Pois Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Vejam claramente aqui Paulo fazendo uma referência à Páscoa. Cristo, ele é o nosso Cordeiro. Assim como o pequenino Cordeiro teve que morrer pelos primogênitos ali no Egito, Cristo morreu como no nosso lugar para nos substituir, para que nós não tivéssemos que passar pela morte. Então esse é um ponto também que nós temos que destacar, a Páscoa já como uma preparação para a vinda de Cristo. E a última coisa que eu gostaria de destacar então aqui durante esse período, como eu disse, é muito extenso, não temos tempo, mas eu gostaria de destacar aqui a atitude do povo de Israel. Meus irmãos, eu creio que todos nós, fazendo um estudo sobre esse povo, sobre a atitude deles, eu duvido que você não vá se identificar com ele. Talvez quando nós passamos por tempos bons, como nós gostamos de louvar, como nós gostamos de glorificar a Deus, igual esse povo, né? Quando estavam as bênçãos acontecendo, eles atravessam o Mar Vermelho, que festa, que louvor, todos os tempos bons, quanta adoração. Mas chegavam as provas, Deus começava a tratar o coração deles, vinha à tona tudo aquilo que eles tinham em seus corações. Vejam a primeira reação deles quando eles finalmente são libertos e eles saem, eles vão caminhar em direção ao Mar Vermelho. Nós sabemos que chega um momento que eles estão diante do Mar Vermelho e atrás está vindo o exército.
para pegá-los de volta. Vejam, Êxodo capítulo 14, versos 10 a 12 diz o seguinte: ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios, que marcharam na direção deles, e aterrorizados, clamaram ao Senhor, e disseram a Moisés: foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco, tirando-os de lá? Já não tínhamos dito no Egito: deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios, antes ser escravos dos egípcios do que morrer no deserto. Vejam, atitude de murmuração. Eles já tinham visto todos os milagres de Deus e Deus estava provando. Irmãos, e isso aconteceu todo tempo foi acontecendo isso. Nós vemos aí, eles começam a reclamar por falta de água, por falta de comida. Cada problema que eles passavam, eles reclamavam, eles murmuravam, até que chegou ao ponto, quando eles chegam diante da terra prometida, e Deus manda os espiões, vão ver a terra. E ali nós conhecemos essa história muito bem. Os espiões vão um de cada tribo, reconhece. Quando voltam, Caleb e Josué dizem: é 10. Vamos lá, porque Deus vai conosco, Deus vai nos abençoar e nós vamos conquistar aquela terra. Mas o que dizem os outros 10 espias? Ai, coitado de nós, nós vamos morrer. Eles são gigantes, eles são poderosos, nós vamos todo mundo morrer naquela terra. Irmãos, vejam o que acontece. E aí, então, quando o povo escuta esse relato, Números no capítulo 14, versos 1 a 4, vejam a reação do povo. Diz assim: naquela noite, toda a comunidade começou a chorar em alta voz. Todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão. E toda a comunidade lhes disse: quem dera tivéssemos morrido no Egito ou neste deserto, porque o Senhor está nos trazendo para esta terra só para nos deixar cair a espada? Nossas mulheres e nossos filhos serão tomados como despojo de guerra. Não seria melhor voltar para o Egito? E disseram uns aos outros: escolheremos um chefe e voltaremos para o Egito. Irmãos, olha a atitude. Esse povo ficou tanto tempo vendo os milagres de Deus. Nuvem de dia, fogo à noite, guiando aquele povo. Deus suprindo carne, Deus suprindo pão, Deus suprindo água, Deus permitindo que nem a roupa deles envelhecesse. E o que acontece diante dessa situação? Em vez deles falarem: olha, nós vamos confiar, Deus nos trouxe até aqui e nós vamos vencer esse povo, assim como Josué e Caleb falaram. O que eles dizem? Ai, coitadinho de nós vamos morrer. Vamos escolher um outro líder e vamos voltar para o Egito. Eles não conseguiram olhar para Deus e confiar no poder de Deus. E qual foi a resposta de Deus? Números capítulo 14, verso 22 e 23. Então Deus diz: nenhum dos que viram a minha glória e os sinais miraculosos que realizei no Egito e no deserto, e me puseram à prova, e me desobedeceram 10 vezes, nenhum deles chegará a ver a terra que prometi com juramento aos seus antepassados. Ninguém que me tratou com desprezo haverá. Que situação! Então, meus irmãos, eu creio que nós temos muito a aprender. Nós sabemos que depois disso o povo ficou 40 anos andando no deserto, ali Deus provando, Deus dando a lei, até que terminamos esse período em Deuteronômios, quando eles finalmente chegam diante da terra prometida. Deuteronômios, nós vemos ali Moisés relembrando toda a lei, dando os últimos discursos, até que então entramos em Josué com o tempo de conquista.
E eu quero terminar esse tempo devocional, perguntando: o que isso mostra a respeito do seu coração? O que Deus quer ensinar para você sobre quando você passa por lutas? Você é como Moisés, como Josué, como Caleb, ou você é como este povo? Que nós possamos pensar, meus irmãos, nessa situação. Deus, Ele nos prova. Nós sabemos que Deus provou o povo de Israel. Por quê? Porque Ele queria preparar esta nação, para que esta nação o representasse diante de todo mundo quando eles conquistassem aquela terra. Assim Deus está nos preparando para nós o representarmos diante do mundo. Como é que você e eu temos reagido? Que nós possamos pensar nisso. Que Deus te abençoe e que nós possamos realmente olhar para o nosso coração, para as nossas atitudes e aprendermos a sermos pessoas que amam e confiam em Deus. Deus nos abençoe e vamos agora ter então o nosso tempo de oração. Que Deus nos abençoe.